Olá, eu sou Paulo Mata e esse é o seu podcast Tanta Gente Legal, como sempre ouvindo gente bacana, gente com histórias, gente que compartilha conosco muito da vivência que teve ao longo desses anos. E hoje não é diferente, eu recebo aqui um convidado que eu particularmente conheço há muitos e muitos anos, não posso entregar, é um empreendedor serial, pioneiro, é um sujeito que tem a inovação no DNA. É um cara que acredita na vida, ele é alvinegro, ele acredita que alguma coisa boa vai sempre acontecer e ele é muito enfronhado na indústria, uma das que mais crescem nos últimos anos, que é a indústria da cannabis. Então eu dou as boas-vindas aqui ao Tanta Gente Legal, ao Alex Lucena, meu amigo. Como é que você tá? Pô, tô bem, Paulo. Tudo bem? Pô, super bem. Obrigado pelo convite. Como você falou, né? Amigo de colégio, né? De segundo grau. Primeiro grau. Primeiro grau, Nós somos né? amigos do Canarinhos Camaiore. Isso era um colégio no Leblon, na rua General Venâncio Flores. Ele lutava, judô pra caramba, jogava bola. Vai me contar um pouquinho sobre a bola, mas continua aí, cara. Não, é isso. E prazer enorme tá no Rio, né? Sim. Meus últimos 4 anos foi morando em São Paulo. Por conta aí da trajetória empresarial, eu tava com saudade imensa de estar no Rio. Então recebi um convite de um carioca da Gema e aqui no Downtown. Aqui no Downtown tem muita história também. Já te falo, fui fundador aqui da minha primeira startup aqui no Downtown. E também, antes disso, até puxando no túnel do tempo, a Gama Filho. Nossa. Eu fui diretor de marketing da Gama Filho. E no final dos bons tempos da Gama... Antes do Juiz. Antes de um movimento ali empresarial que eles sei. fizeram não muito bem sucedido. Foi o momento em que eu entrei. Você estava bem melhor do que eu. Isso aí, com toda certeza. Você ainda pegou a família na gestão, você ainda pegou o momento em que a Gama Filho era uma das melhores privadas do Rio Sim. de Janeiro. Eu já peguei um pouco essa transição empresarial, esse modelo outro que acabou, infelizmente, quer dizer, levando à ruína da instituição, né? Uma marca sólida, né? Sólida. 3 gerações. Mas, para quem não sabe, a gente está no Downtown, na Barra, né? No condomínio Downtown. E esse condomínio estava sendo inaugurado. E tinham 2 âncoras no condomínio. Um era a Universidade, a Gama Filho, né? Que finalmente saía da Piedade e abria essa unidade aqui. E na Candelária ao mesmo tempo. E eu tive a sorte de estar nesse movimento. E daí tinha o cinema. E não tinha mais nada. E hoje o Downtown nessa cidade, né? É uma cidade. O projeto da empresa do Dr. Roberto Marinho, era São Marcos que construiu, foi São Marcos que construiu isso aqui. Né? Se não me falha a memória, o projeto arquitetônico é do Luiz Paulo Conde, posso estar errado, mas é dele, então não preciso retificar. Agora, interessante, né? Só para dar um recorte para vocês, a gente está falando de Gama Filho que agora virou parque, né? Quer dizer, foi abaixo, o prefeito Eduardo Paes. Eu acho até que de uma maneira correta, porque quem conhece os parques da cidade, os parques que ele inaugurou, Madureira, Sim. Eu não conheço pro lado de Realengo e tal, sabe que é um equipamento muito bacana para a cidade, mas é uma dor, né, para quem conviveu com a Gama Filho, com os tempos áureos e sobretudo com o esporte, né, Alex? Rua Manuel Vitorino, bem na linha do trem, né? Sim. E tinha o hospital, né? Que da Gama, a Gama é sempre muito forte na área da saúde, né? Odontologia, medicina. E depois o campus, né? Com a piscina e tal. E tinha Jacarepaguá, que é onde era o esporte, né? Bom, enfim. É da vida. Eu acho que já foram vários movimentos. Não sei se você acompanhou, eles fizeram na época uma fusão que não resultou bem feita com a Universidade da cidade. Foi o período que eu trabalhei para eles. Foi exatamente o período em que o juiz era o reitor, em que o Levinson passou, fez algum acordo comercial e tudo mais. Isso. A gente até hoje não entende exatamente o que aconteceu ali, mas são mistérios, a gente não vai decifrar aqui. Isso aqui é um podcast chamado Tanta Gente Legal, eu não vou trazer... É só a reminiscência de um período bom, né, cara? Infelizmente, que ficou para trás. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade. Você está falando em Gama Filho... Você estudou na Gama Filho? Não, você só trabalhou. Eu só trabalhei. Foi uma trajetória aí que foi quando eu entrei na área de software, né? Enfim,
Se a gente for puxar o fio da meada, eu fui para os Estados Unidos, fiquei 3 anos e meio nos Estados Unidos e trabalhando com o programa Softex, que é um programa ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil para exportação de software, de exportação. Então eles tinham um office, né, em Fort Lauderdale, que era onde as empresas brasileiras que chegavam nos Estados Unidos para se lançar faziam um trampolim. E aí nessa época, esse período aí, estou falando lá atrás, 98, por aí, eu fui convidado pelo Carlos Gama, da terceira geração, para vir tocar a área de... fui o primeiro diretor de marketing e marketing educacional. Eu fiz marketing na cidade. Sim. Então, mas assim, é interessante porque a ligação toda é com a PUC. Então é meio... Explica um pouquinho a tua ligação. É uma ligação ancestral e uma ligação linda. Explica um pouquinho a ligação com a PUC. A PUC, eu sou um filho da PUC genuíno, né? Meu pai, professor Carlos Lucena, com muito orgulho, ele continua sendo... Ele é o professor em atividade mais antigo de toda a PUC do Rio de Janeiro. Então ele está com 82 anos, normalmente se aposenta aos 70 e obrigatoriamente, uma regra meio que eu não entendo muito, mas já renovaram ele várias vezes, não deixam ele sair, virou meio uma instituição dentro da PUC. Por quê? Porque ele foi fundador do Departamento de Informática da PUC. Isso na virada da década de 50 para 60, quer dizer, ele fez matemática e a matemática é a base da computação, zeros e uns, né? Então toda a primeira geração de nerds formada no Brasil, ele criou o departamento junto com um grupo de pessoas, tá? E tem uns filmes assim que você vê, um filme de interessante de umas mulheres negras que estão não sei se você já... Eu assisti. O computador naquela época, o IBM, ele ocupava um andar inteiro desse aqui, processando muito menos informação que o seu celular processa. Mainframes, giga, umas coisas absurdas. E aí meu velho criou o departamento, ele fala que ele cumpriu toda a carreira militar dentro da universidade, então ele foi chefe de departamento, ele foi decano e ele foi vice-reitor acadêmico. Ele só não foi reitor porque reitor tem que ser padre, né? Então ele brinca uma brincadeira também, né? Inclusive hoje a PUC está com um reitor jovem, super para frente, então a PUC está no momento... Muito arrojado, ele é muito interessante, é verdade. Momento bom de novo. Mas sempre a pegada empreendedora, né? A cultura de fazer pesquisa aplicada. E nessa, ele orientou a gente, em 96, 97, surge a incubadora da PUC do Rio. Que é Já era Gênesis? Não. É o Gênesis. Já é o Gênesis projeto. O Gênesis do Gênesis. Sim. Né? E aí criou o prédio, literalmente, e eu com os meus irmãos, eu muito novo ainda, voltando dos Estados Unidos, novo assim, 28, 27 anos. Meu irmão André com 20, meu irmão Beto com 16. O Beto não era nem designer, mas aí o Beto fez a primeira homepage, né? Sabe aquela coisa assim? Falando início da internet, aquela coisa que era aquela carroça, assim, página, né? Manivela, né? A coisa não andava, a gente ficava esperando acesso de escada, que é coisa que a turma não tem ideia do que era. Você dava um clique, ia lá no banheiro, voltava, a página estava baixando, né, e tal. E aí meu velho, né, meu pai, que foi o primeiro mentor e investidor anjo, também nomes assim que naquela época não existiam, startup, né? A gente foi a primeira startup. Vocês foram a primeira startup do Gênesis. 01 a 02, eu já tentei esse dado assim, oficial, mas assim, a primeira a ocupar a sala 22 do segundo andar, onde não haviam, estava todo mundo chegando, né? Isso em 96, 97. E aí qual foi o insight? Falou, olha, a área de aplicação quente hoje na tecnologia é a educação. Então vamos investir nesse setor, que na época era muita produção de conteúdo digital, né? Conteúdo multimídia, né? que a gente falava, e plataformas educacionais, que hoje a gente tem abundância, né? A gente faz call com plataformas e nem se toca nisso.
Mas a gente estava desenvolvendo isso naquele tempo. Ficamos 2 anos na incubadora, nos graduamos, tinha aquele conceito e viemos para o Downtown. Foi aí que a gente veio para o Downtown e ficamos aqui quase 20 anos. Agora, deixa eu voltar um pouquinho, a gente vai nesse vai e volta, né? Sim. Só para pegar um pouquinho os teus primeiros anos, porque você, antes da gente começar a gravar, Alex me contou uma peculiaridade, eu não sabia. Ele é alvinegro, mas joga bola, ele sempre jogou bola bem e jogou no Flamengo. E aí você estava me contando, mais do que o tempo de futebol, que não é o motivo principal, você estava me falando muito de como você aplica o que você viu no esporte de alta performance, sim. Mas também eu queria que você contasse a história da tua... quando você pendurou as chuteiras. Ih, rapaz, eu vou tentar resumir porque a história tem um final triste, entendeu? Quer dizer, se quiser começar pelo final triste, a gente vai... Triste é cirurgia, a primeira cirurgia, sim. Porque de trás para frente é assim. Não, foi o seguinte, eu estava inclusive lá no Canarinhos ainda, 14 anos, né? E morava ali no Leblon, no Alto Leblon, na Timóteo da Costa, e o Clube Federal era a minha casa. E aí eu dei a sorte imensa, assim, muita sorte do Carlinhos, violino, né? O Carlinhos que ganhou tudo no Flamengo, como jogador, como treinador de toda a divisão de base e depois no profissional. Flamenguista que não conhece o Carlinhos, pelo amor de Deus, é o maior... Carlinhos e Nelsinho, meio campo, campeão de 65 e por aí vai. Isso. E para completar o meio campo, Silva Batuta, que também foi meu treinador, mas quem entrar na Gávea lá tem um busto do Carlinhos lá, é uma figura icônica do futebol, pouco falado inclusive, mas um gênio. E o Carlinhos, quando se aposentou como jogador, ele fez educação física e ele foi esse treinador do Federal. Então é aquela coisa de estar no lugar certo, na hora certa. Nosso time era muito bom. E aí ele pegou 7 jogadores, inclusive eu, e levou na época eu chamava infantil. Infantil hoje é o sub-15. Então nosso time do Federal foi a base do sub-15 do Flamengo. Eu joguei no Flamengo entre 80 e final de 83, tá? Inclusive anos mega dourados, né? E cheguei no Flamengo com 14 anos para 15 anos, tendo o Carlinhos como treinador. Joguei um Mundialito na Argentina, 1981 teve um Mundial na Argentina, nós jogamos, nossa chave era com Kimberley da Argentina, com Independente, com Internazionale de Milão e tudo mais, tem foto disso. E aí pulei para o juvenil. Quando eu pulei para o juvenil, que chamava juvenil, hoje seria o sub-17, né? Eu estava meio vagabundo, assim, de colégio, digamos assim, não estava querendo muito. A sala de aula me prendia um pouco, hoje eu fiz mestrado, depois meus pais fizeram assim, não acreditaram, né? Que depois eu fui engrenar, gostar de estudar mais tarde, mas nessa época eu só queria jogar bola. Enfim, e aí meu pai literalmente me tirou do Flamengo. E aí fez um movimento que a gente já discutiu entre família várias vezes, foi um movimento muito errado dele, ele confessa junto com a minha mãe que não devia ter feito isso. Enfim... fato que na sequência eu fiquei um gap e aos 19 eu fui para a Inglaterra. Meu pai tinha um grande amigo que era professor da universidade em Londres. E eu falei, vou dar um tiro para lá ver, e joguei no time B do Crystal Palace quando ele conseguiu me encaixar com 19 anos. Olha o Textor na tua vida. Pois Você não sabia anos depois. Muita coincidência, cara. Não existem, né, coincidências. Acho que é tudo sincronicidade de alguma maneira, né? O Crystal Palace podia ter jogado em qualquer time, qualquer né? time, Logo no time do cara. É verdade. E aí fiquei 6 meses lá, 6 meses e pouco. Tinham regras muito rígidas na Inglaterra para jogadores internacionais, não é como hoje. Por exemplo, você teria, para você assinar contrato, você teria que ter jogado eles chamavam de international player, ou seja, você ter jogado pela seleção do seu país. Sim. Então quem jogava lá na época era Mirandinha, Ardiles, esses caras lá das antigas. Não deu certo, voltei para o Brasil. E depois eu dei mais 2 tiros na tentativa de me profissionalizar. Joguei indoor soccer em Cleveland, nos Estados Unidos, 20 e poucos anos.
Me machuquei, voltei e minha última tentativa foi no Canadá, num time chamado Kitchener Spirits, que na época estava entrando na MLS e estava formando um time. Rapaz, que trajetória. E aí eu estourei o joelho. Aí eu estourei o joelho muito cedo, meniscos, estourou tudo. Todo mundo fala que o ligamento é mais traumático mas o ligamento resolve. O menisco você perde pro resto da vida. Fica ali um... Aqui o digam alguns famosos que já estouraram o menisco, né? O Galo e outros tantos, né? Quer dizer, ligamento colateral, menisco. Você está falando de algumas coisas, eu não estou me lembrando se o Zico foi menisco exatamente. Eu me lembro. O Zico foi tudo. O joelho dele não... Né? O Zico foi ali tudo. bateram do jeito que deu, né? Bom, resumo. 2 cirurgias no direito, 2 cirurgias no esquerdo. E aí o esporte é meu hobby, né? Assim, independente do futebol, até hoje... eu pratico esporte, é a pior palavra do mundo, mas nesse caso se aplica bem, eu sou viciado em esporte. Se eu passar 2 dias sem me movimentar, eu fico esquisito. Então foi essa a minha trajetória, e aí o que você falou, né, eu fui estudar marketing na cidade, depois fui trainee do Banco Nacional, e foi muito legal, comecei minha carreira no marketing do Banco Nacional com Ayrton Senna ainda vivo. Nossa, a gente tem que abrir pares de parênteses, né? Banco Nacional era do Magalhães Pinto, foi governador de Minas, um banco que depois foi comprado pelo Unibanco, não foi isso? Da família Moreira Salles, que depois fez fusão com o Itaú. Isso. Ayrton, é um negócio, né? Quando a gente vai buscar no túnel do tempo, a gente tem que dar uma... Para quem está nos assistindo, tem menos de alguns anos. Não, e o Nacional era o boné, né? Era o boné, era o banco. Então, estar no marketing no Banco Nacional, assim, no início da minha trajetória profissional, foi um negócio assim, meu Deus. Fui trainee. Eu entrei num seleto grupo de 20 pessoas que eu fiquei 7 meses rodando o banco, sendo treinado em todas as áreas. E aí galguei ali, fui gerente e tal. E aí veio a oportunidade de novo. Meu pai falou, cara, vem para a área de software, né? A internet começando a surgir. E aí se desenrolou a trajetória. Foi quando eu tive a gente fundou a primeira startup, que se chamava EduWeb. Que foi uma startup muito famosa. Ela ficou mais famosa depois, porque... Quando vocês venderam. A gente veio aqui para o Downtown, como eu disse, ficamos aqui, sei lá, 15, 16 anos, remando por conta própria, batendo cabeça, mas a empresa foi crescendo, a gente vendia, só para o pessoal entender, a gente vendia conteúdos educacionais para empresas. Então, sei lá, qualquer empresa que precisasse treinar muita gente, Bradesco, preciso treinar 5.000 gerentes espalhados pelo Brasil todo. A web começava a ser essa sala de aula. O e-learning, né? Que hoje para nós é tão corriqueiro, você estava ali nos primórdios, né? Do e-learning. Bateu na tecla. E, enfim. E aí, teve um dia aqui, tomando uma cerveja aqui no Downtown, assim, que a gente virou para os nossos irmãos e do grupo, né? E falou, cara, a gente precisa... a coisa... Tinha aqueles crescimentos orgânicos, cresce um pouquinho, diminui um pouquinho. E a gente já tinha uma estrada de mercado. A gente falou, cara, vamos buscar um grupo de investimento. Para escalar a brincadeira, para a coisa mudar de patamar. Isso. E aí a gente soube da criação de um fundo de investimento específico na área de educação, tá? Que estava surgindo aqui no Rio. Até por uma grande coincidência, o grande nome do fundo era o Paulo Guedes, que depois virou ministro e tudo mais. O nome do fundo era BR Educacional, quer dizer, um fundo específico para a área de educação. E aí a gente foi lá, fizemos nosso pitch, né? Ali pro pessoal lá do Paulo Guedes e tal. E eu me lembro assim do cara olhar assim e falar, pô, legal ter um negocinho. Mas você não tem mais uns 2, 3 desses pra gente juntar não e fazer uma coisa maior? E eu saí de lá com essa missão e a gente juntou mais 2 empresas aqui do Rio, tá? Que eram também oriundas da PUC, e mais uma de São Paulo. E aí fizemos uma fusão em 2014, o fundo botou
na época, 33 milhões de reais. Tem uma foto minha sorrindo à toa no Valor Econômico, assim, que sempre ilustra esse momento, eu e os outros sócios, né? Porque esse é o grande momento do empreendedor, né? Quando você faz uma... Você realiza. Que você realiza. E essa fusão originou uma empresa chamada Afero, tá? Que depois passou por várias rodadas. Hoje a Afero Lab continua sendo a maior, se não uma das maiores empresas no setor corporativo de educação. E aí eu vendi minha participação, botei um dinheirinho para dentro e fui morar no Canadá. Foi minha segundo momento. Recebi uma proposta para ser executivo de uma empresa canadense chamada Desire to Learn, D2L, ainda na área da educação e provavelmente com a pegada digital já. Total digital. Aí eu tô falando já 2016, 15. 2013, 14, 15, por aí. E fiquei como executivo nessa empresa durante 3 anos. Morei no Canadá, que era uma coisa que eu queria fazer também, dar um tempinho de... Onde foi? Levar... a gente tem uma base muito forte ali em Waterloo, que fica perto de Toronto, que é considerado o Silicon Valley dos canadenses. Legal. Ali, entendeu? Onde nasceu BlackBerry. É uma cidade... Meu não é BlackBerry, não. Não tem... Motorola, mas ele apontou aqui. Porque sempre um dos cases de sucesso é o BlackBerry lá, mas tem muitas empresas de software que saem daquela região. Fiquei ali, voltei. E aí, Paulo, a mudança foi mais um termo, tá? Eu estou aqui usando o glossário do empreendedor, né? Eu dei uma pivotada de educação para a saúde. E aí começa um outro capítulo dentro que é onde dessa eu te jornada. Reencontro em jornadas de inovação, em eventos de inovação. Deixa eu só abrir mais um par de parênteses para te perguntar, essa tua jornada como executivo no Canadá, eu queria trazer para os nossos dias de hoje, para essa conjuntura doida que o cara lá, o cabelo laranja, está implementando. Você deve ter contato, eu imagino, com muita gente no Canadá. Sim, sim. O que você pode compartilhar conosco? Como é que está o momento? Como é que eles estão? Já vi um vídeo paródia outro dia, dizendo os canadenses muito orgulhosos, a gente não precisa de você, tipo We Are the World, alguma coisa assim. Como é que está o sentimento do canadense com todas essas restrições, com essa vontade megalomaníaca doida e talvez midiática do Trump de querer anexar o 51º estado? Não faz nenhum sentido, né? O canadense é muito educado. Extremamente educado, extremamente polido, né? Então ele não bate de frente, ele sabe, ele é muito do bem. O Canadá é um país assim. O meu irmão, Beto, o mais novinho, hoje ele se tornou, ele tem dupla cidadania. Ele está morando no Canadá, continua lá. Inclusive nós temos, se entrar na pauta aqui hoje, a gente tem uma startup lá no Canadá, numa aceleradora, enfim, na área da saúde. E o Beto outro dia falou uma frase que eu achei, ele falou assim, cara, o Trump cansa, cara. O Trump, tudo que ele faz, você tem que checar depois a veracidade. Ele mente, ele cansa, ele dá umas bravatas assim, e ele fala umas coisas que não fazem nenhum sentido. É meio para jogar para a torcida dele. Claro. Coisas que não vão acontecer absolutamente, né? Quer dizer, o Canadá é um país soberano, o Canadá é um país, enfim, totalmente não linkado aos Estados Unidos, né? As pessoas às vezes confundem um pouco. Cara, é totalmente diferente na cultura, na sua forma de fazer negócio. Eu sei porque eu morei 6 ou 7 anos no Canadá e 6 ou 7 nos Estados Unidos. Então eu tenho esse... Você tem um termômetro dos dois. Assim, do jeito agressivo do americano de fazer negócios, do jeito mais easygoing do canadense fazer negócios pensando numa relação de médio e longo prazo. Então, o que eu estou vendo é muito hype nesse primeiro momento e depois eu acho que a bola baixa. E não existe como. A economia hoje é tudo globalizado, todas
as áreas. A gente vai falar um pouquinho de cannabis, por exemplo. A gente vai falar muito de cannabis. Cannabis vai estar na pauta. Então, que é né, tem a ver com a área da saúde, mas as empresas hoje de cannabis, por conta da regulamentação nos Estados Unidos não ser federalizada, né, existem estados, 70% liberam, dos estados, sim. Uns para recreativa, Sim. Nova York está muito em voga agora, outros para medicinal, outro para o industrial. Mas fato é que as principais empresas americanas elas estão indo fazer o seu IPO no Canadá. Que o Canadá tem uma bolsa de valores que é mais barata e que ele opera nacionalmente. Então esse lance do Trump... Mas cara, aí eu te pergunto, esse momento do Trump, essa bravata... É bravata, mas o cara está sentado na cadeira. E aí eu te pergunto o seguinte, você está falando dos IPOs, você acha que isso pode ter um arrefecimento temporário, pelo menos? Quer dizer, as empresas que querem fazer IPO, as americanas que querem fazer IPO no Canadá, você acha que isso pode mudar um pouco nesse balanço? Creio que não. Eu estou me referindo aqui aos IPOs das empresas de cannabis, tá? Não estou falando de tecnologia, Nasdaq, nada disso. Estou falando referente a esse segmento específico que eu acompanho de perto. Acho que não, Paulo. Vai ser business as usual. Inclusive, o Canadá, até felizmente ou infelizmente, está enveredando para um pessoal mais centro-direita também. Uhum. Então, já vai ter uma interlocução mais alinhada. E isso são parceiros comerciais antigos. Enfim. Dos maiores, né? Quer dizer, é uma coisa doida você bater no teu maior amigo, que é o teu vizinho. Na verdade, tudo é meio inconcebível e faz só 2 meses. A frase do teu irmão, eu acho lapidar, porque esse Trump cansa. Ele cansa. Cara, tem 2 meses e pouco que ele tomou posse e cada dia, a sensação, como jornalista, eu fico pensando, é difícil cobrir o Trump. É difícil cobrir os Estados Unidos, porque, cara, mundo da pós-verdade, seja mentira efetivamente, seja algo que ele esteja jogando uma bravata, como você usou, o fato é que ele gera os headlines, né? O New York Times todo dia tem alguns editoriais comentando questões, a saúde, quer dizer, o Kennedy, que é negacionista e uma série de questões, assumir toda a saúde nos Estados Unidos, é uma coisa... Sim. Louca, paradoxal, né? Agora vamos voltar para cá e vamos então entrar na cannabis, porque o Alex, como ele disse, tem uma trajetória diversificada, portfólio de experiências, né, no mundo, nesse ecossistema de startups mega diversificado, e aí ele, como disse, enveredou pela saúde. E aí eu quero voltar para hoje. Você hoje é uma super autoridade no mundo da cannabis, só que você começou com essa história quase 10 anos atrás, né? Eu fiz uma pesquisazinha e momento em que não se falava, em que o preconceito ainda era gigantesco, em que a cannabis, o canabidiol, o óleo, o THC, o que quer que seja, era ainda de uso restrito, pelo menos na cabeça das pessoas, para pessoas com dores lancinantes e crônicas, para epilepsia, para síndrome de Down. Primeiro me conta como é que estava aquele cenário e como é que você viu esse mundo aí? Pô, legal. Eu sempre agradeço a oportunidade porque eu me considero um evangelizador desse mercado, ou seja, quebrar o tabu e aumentar, né, falar para fora da bolha, né? Existe já uma comunidade. Estou falando aqui, pessoal, o tempo todo de cannabis medicinal, é o que temos no Brasil. Se a gente for falar de cannabis recreativa, a gente sabe que o brasileiro gosta muito da recreativa, sempre gostou, né? Nossa geração foi geração do verão da lata, né? Então, assim, não vamos cortar a hipocrisia logo no início da conversa, né? Mas não estamos falando disso, que é uma pauta diferente e mais... para dar uma linha de tempo e para a conversa fazer sentido e eu endereçar a sua pergunta, voltando do Canadá, eu pivotei para a saúde. Saúde... Isso, 2017. Eu recebo um contato no LinkedIn, eu trabalho muito no LinkedIn, é a única rede social onde você vai me encontrar. Te encontro muito por lá. Realmente a única rede social. Recebo um convite de uma empresa do Colorado, dos Estados Unidos, que estava começando a dar os seus primeiros passos aqui no Brasil e me contratou como consultor para ajudá-lo
nessa jornada empresarial. Entrar no Brasil com qualquer produto é difícil. Com cannabis, então, muito difícil. Então, o que a gente precisava fazer? A gente precisava investir em educação. E por isso, inclusive, eles mais tarde me contaram que foi por isso que eles me acharam, por conta do background de educação que a gente já falou aqui. Então, colocar um portal no ar com papers técnicos, com evidências, com discussões de casos clínicos, para qualificar a conversa. Quer dizer, não ficar naquela, eu acho, não acho e tal. Derrubar mitos, né? Isso. E nesse momento no Brasil, e quem não assistiu, assista o documentário chamado Ilegal, que fez 10 anos agora, está no YouTube, é um documentário que conta a história de 5 mães que tinham filhos que sofriam de epilepsia refratária. Epilepsia refratária significa que nada funciona, já tentou de tudo e essas mães vão na internet e veem que a cannabis realmente faz um milagre. Estou falando aqui de crianças que têm 40, 50 convulsões por dia. E você começa a reduzir isso a quase zerar por ano. Então, assim, milagre eu acho que é uma palavra que se aplica. Né? Qualidade de vida da família, enfim. E foi nesse momento que eu me apaixonei, literalmente, de todas as indústrias que eu já trabalhei, educação, saúde, nisso, naquilo, tecnologia, mas é apaixonante o propósito que tem na indústria, né? Do ponto de vista medicinal, você vê assim, caramba, tu está ajudando uma pessoa de verdade, sabe? No impagável. E aí comecei a pesquisar também e entender que o buraco era muito mais embaixo, né? Porque essa demonização de uma planta, né? E aí você começa a ver que tem muito a ver com questões raciais, com o preconceito deriva de uma grande campanha publicitária que foi feita lá na década de 40, 50, demonizando uma planta. E os estigmas, né? Enfim. E aí, isso em 2017, então comecei a trabalhar com essa empresa, conheci os fundadores da Green Hub. Uhum. Fast forward na conversa, eu viro sócio da Green Hub em 2019. O que é a Green Hub? A Green Hub foi a minha oportunidade de juntar tudo que eu gosto. Inovação, empreendedorismo, tá? Voltado a um setor que estava começando literalmente. Então, mais uma palavrinha do jargão do empreendedor, a gente criou uma aceleradora de startups. Tá? Então, eu fui morar em São Paulo, foi por isso que eu fui para São Paulo. O business, quase que nesse sentido, os investidores estão lá, os principais eventos estão lá. E me mudo para São Paulo logo depois da pandemia, fiquei os últimos 4 anos trabalhando lá. Fazemos uma chamada de startups pública, na verdade fizemos 4 chamadas. Juntamos mais de 260 projetos inscritos, quase todos em empresas brasileiras. Aí você vai falar assim, porra, Alex, mas me dá indústria da cannabis. O que isso significa exatamente? Porque o remédio eu acho que está mais fácil de compreender, né? E aí é legal você falar porque são 25 mil produtos. Que possíveis derivados do cânhamo, da cannabis. Isso. Né? A gente está falando do tênis, está falando do concreto, que serve para construção civil. Você está falando da fibra para fazer competir com o algodão. Né? Você está falando de alimentos. Né? A semente de cannabis é um superalimento riquíssimo em ômega 3, ômega 6, proteína. Então você pode usar aquilo para substituir ração animal, por exemplo. Imagina a indústria de você substituir milho para galinhas por uma semente que tem muito mais possibilidade, orgânico, etc. A planta, ele é um regenerador de solo. Tá? Então, Chernobyl, planta-se lá para
Pô, limpar, desintoxicar a região, o solo, né? Não é modo de dizer, não. É fato. Então, é uma planta extremamente versátil, de onde tudo se aproveita. Da semente ao caule, tá? Passando pelo tronco, a plantinha, né? Que é aquela folha... E a flor, que é o bud, né? Que é ali que estão os canabinoides. Todo mundo acha que, né, que você tem os canabinoides, os mais conhecidos são o THC, né, que dá o efeito psicoativo, e o CBD, que acabou sendo sinônimo até, mas você tem o CBA, você tem o CBG, você tem 140 canabinoides que deixaram de, pelo menos, que deixaram de ser pesquisados durante muito tempo por conta do proibicionismo. Fora os flavonoides, fora os terpenos, que é o que dá o gosto, o cheiro, que também tem nutrientes para a saúde. Mas você falou no cânhamo, né? O cânhamo é o primo irmão da... É cannabis, mas é uma espécie da cannabis que tem a seguinte característica. Primeiro, ele é muito maior. Então, a cannabis sativa, ela chega aqui 1 metro, 1 metro e pouco. Quem já plantou em casa aí vai saber melhor do que eu. Aliás, hoje é legal, né? O Supremo... ano passado. É legal mediante algum tipo de aprovação ou você pode plantar e não pedir autorização a ninguém? Como é que está isso? Regra vigente no país de novembro para cá, determinação do Supremo. Cada cidadão brasileiro pode ter até 7 pés na sua casa. Se a polícia bater e tiver 7 pés, não pode fazer absolutamente nada. Assim como o porte de 40 gramas na rua. O que foi um dos passos mais importantes, não pelo fato das 40 gramas, pelo fato da gente fazer uma reparação histórica nessa conversa, porque a gente sabe, falando bom português, carioquês, o playboyzinho branquinho da Zona Sul não tinha problema com fumar maconha no Leblon, Ipanema, onde for. Né? No máximo ia pagar uma cervejinha tomava ali. Um tapa para deixar isso, ou mais. Então pagava uma cervejinha, isso. Quando, por outro lado, uma população negra carcerária imensa, tá? Na prisão por porte de pequena para consumo próprio. Para consumo na maior próprio, parte das vezes. Ou como parte de uma cadeia onde ele é o soldadinho e pela qual nós somos grandes culpados. Quer dizer, nós, os brancos... aí é um papo muito sociológico, mas cabe, né? Mas cabe e tem muito a ver. É impossível desassociar. Falar de cannabis e não falar desses assuntos, não dá. Aliás, tem um vídeo muito bonito, muito bacana que você postou no teu LinkedIn, um vídeo americano. Eu não consegui identificar quem é o negro americano que fala meio que em forma de rima e mostra o futuro. É muito interessante. Você se lembra de quem é, para a turma poder ver? Tá no YouTube, tá no LinkedIn, Alex Lucena, se vocês o seguirem, vocês vão ver. Tem muita coisa. Vídeo recente que ele postou, é muito, muito bem feito. Pode ser o Carl Hart, talvez. Cara, e mostra justamente isso, a demonização. Aí ele brinca, tem uma hora que ele faz uma brincadeira com a fumaça, né? Que a fumaça sempre foi também a recreativa, mal vista, mas ele diz, não, a fumaça da indústria, a coisa cresce... Sim. Né? É exponencial, né? É que o recreativo é muito associado ao ato de fumar, né? Mas hoje você tem gummies, você tem várias outras formas de você consumir THC. Os vapes estão muito em moda e tal. Para nesse ponto, eu queria te perguntar justamente isso. O vape hoje é quase consensualmente tido como o maior inimigo à saúde pública. Sim. O vape do cannabis, como é que a indústria trabalha isso? A indústria entende que isso é um problemaço? Entende. Quer dizer, como é que está isso? Respondendo assim num sopetão, redução de danos. Então é assim, fumar faz mal, ponto, isso, e o homem fuma desde que o homem é homem. Isso é uma parte da cultura do ser humano, né? Quando a indústria do tabaco toda está estudando você fumar algo que seja menos mal à sua saúde. Então, redução de danos, tá? O homem não vai deixar de fumar, tá? E aí eu não estou entrando no mérito de quem fuma, quem não fuma, cada um faz o que quiser, mas a parte da educação, quando a gente põe no rótulo do cigarro aquelas imagens para chocar,
É isso que a gente faz, Claro. devia estar fazendo campanhas educacionais iguais para cannabis também. Sim. Né? Países como a Alemanha, que estão agora regulando em plenitude, você tem um perímetro que para você ter as shops longe das escolas, tá? Para que você, sabe, não atrele. Então você Genial. tem milhões de maneiras. Você não pode fumar em lugares públicos, assim como você não pode fumar cigarro em lugar público. Então tudo tem a ver com a educação, né? Mas enfim, voltando lá na história da aceleradora, né? A gente criou essa aceleradora e investiu em várias empresas. Aí, me dá um exemplo para não ficar no vazio. Então, quando a gente fala da indústria da cannabis, os americanos têm um dizer que é from seed to sales. Tá? Seed é a semente. Já começa a ciência ali. Você tem empresas de biotech que hoje conseguem cruzar com o DNA do Paulo. Então, é fazer a semente da planta do Paulo, do Alex. Então, já começa a individualização lá no agro, tá? Na ponta do agro. Isso é uma ciência. Aliás, semente é ouro. Existem patentes de sementes hoje, campeonatos mundiais de sementes, e por aí vai. E para o nosso não surpresa, os brasileiros são muito bons. Tá? Tem cientistas... Nosso agro é muito forte. Pô, isso aí, o nosso agro, quando a gente... a gente está... Depois eu dou até um ponto de situação onde a gente está, mas o agro vem esse ano. Tá? Maio sai uma regulamentação. Enfim. E aí você vem em toda a cadeia. Então você tem empresas que trabalham essa ponta, uma empresa que trabalha a extração, que é a transformação da planta em um insumo que vai alimentar diversas indústrias. E aí você entra nas indústrias, quer dizer, você entra na indústria têxtil. Então a gente tinha startup da área de moda, uma startup da área de semente, uma startup que tinha uma tecnologia para fazer plantio sem a necessidade de solo, só com água. Então a água alimentando peixe, crustáceos e a planta. Então você tem um duplo business. Você tem um business do cocô que faz aqui o camarão, que alimenta, aduba a planta, e o camarão aqui que é vendido. Esses insights são geniais, né? A gente fica pensando onde o cara teve... A indústria é gigante. É sensacional isso. E muita tecnologia da informação. Então, como é uma planta, é um fitoterápico, não é assim, você tomar uma cannabis one size fits it all. Né? Quer dizer, você está... eu e você podemos ter a mesma situação, mas você você é mais alto que eu, você tem outro peso. Quer dizer, a gente... é o que a gente fala de medicina personalizada. A cannabis vai entrar muito nessa linha. Não vamos perder Você deixou aí para um jornalista, preciso perguntar. Você falou, maio vem aí, regulamentação agro. Qual é essa novidade que vai acontecer esse ano? O agro caindo forte na cannabis? Isso. Conta pra gente. Então, ano passado foi um ano importante. Eu falei aqui e o judiciário é que está fazendo todo o trabalho, tá? E aí eu não vou politizar aqui meu comentário, mas o nosso executivo não ajuda em porra nenhuma, nem os executivos anteriores, tá? Não interessa, né? E o legislativo empurra com a barriga. Tá? Então a gente tem no Congresso, eles chamam de pautas de costume, pautas complexas. Então entra na mesma pauta de aborto, sabe? Quer dizer, aquelas pautas que, claro, que o Congresso não quer botar a mão porque isso significa perda de voto. Isso é perda de voto, simples assim. Então quem tá tocando, batendo bumbo e fazendo é o judiciário brasileiro, tá? Em todos os sentidos, tá? Até na judicialização, porque a cannabis ainda é caro, né? Embora o SUS em alguns lugares já esteja colocando isso à disposição. São Paulo foi quem puxou a fila nesse sentido.
Então, só para não perder a sua pergunta, ano passado a gente teve alguns avanços importantes. Eu comentei aqui os 7 pés em casa, 40 gramas, e o judiciário determinou o seguinte: o cânhamo, tá, que é o tal primo irmão, não tem menor motivo para entrar numa conversa ideológica, filosófica de maconha, que é esse papo de maconha porta de entrada, porta de saída para outras coisas e tal, pelo simples fato de que o cânhamo só tem 0,3 de THC. Então, se você fumar o cânhamo, não vai te dar o barato. Então, é uma conversa que não faz sentido. Tendo esse entendimento jurídico, eles botaram na mesa um deadline para os órgãos reguladores. A Anvisa participa, mas é muito mais uma questão de Ministério da Agricultura, né? Para você identificar que uma fazenda de cânhamo é uma fazenda de cânhamo. Ah, mas isso vai misturar com tráfico? Papo furado. Hoje você monitora via drone no Brasil inteiro, você sabe exatamente o que está acontecendo no agro brasileiro em qualquer lugar. Tá? Então, vem aí o Congresso... O Judiciário, a palavra não é intimou, mas ela tem um compromisso com o mapa, e ela botou esse deadline para em maio agora ser apresentado uma regulamentação para essa cultura que tem 0,3. Genial, cara, genial. Se isso acontecer, que vai acontecer, o que vai acontecer no Brasil? Primeiro, nosso agronegócio não precisa nem explicar, ele já entendeu há muito tempo a possibilidade. A soja é a soja. A cannabis, o valor de mercado da planta e do cânhamo é muito maior, tendo em vista que ela vai para biodiesel, plástico, substituição de plástico, que é um dos maiores vilões hoje, né, do mundo, né? Então, é uma cultura que tem mais valor de mercado. E sustentabilidade, como você está dizendo, né? Exato. Até para pegada ESG, se a gente quiser usar. Total. Carbono. É isso. Pô, a gente tem um vizinho aqui, o Paraguai, que eu conheço bem, acompanho a trajetória, né? A gente tem um pouco, brasileiro em geral, tem um pouco de... o que vem do Paraguai é coisa de segunda categoria. Só que nesse assunto eles estão uns 6, 7 anos na nossa frente, tá? E eles lá têm uma transformação, eles fabricam inúmeros produtos derivados da planta, tá? Então, é a transformação por completo. E eles começam a vender também para lugares que não têm a cultura. Europa. É interessantíssimo isso, porque o Paraguai, um dos mitos, talvez mitos, é de que o Paraguai não tem indústria, né? Não é um país que tem que pegar tudo, né? Porque ele não beneficia. E você está dizendo, não, olha que indústria interessante. E os caras têm uma indústria que é multifacetada, porque é um produto que se fragmenta. Na verdade, não. Ele, na verdade, se multiplica para N propósitos, né? E quer ver uma coisa que eu acho mais bonito nesse do Paraguai, que é o seguinte, cultura familiar. Então, aquela cultura do pequeno que fazia ali, né, e fazia, inclusive, plantava para o traficante, porque sabe-se que a maior parte do prensado que é consumido aqui no Rio de Janeiro e São Paulo vem do Paraguai, e a gente está fumando cocô. Não é modo de dizer, é coisa misturada, não dá nem para chamar aquilo de cannabis, é altamente, ele chega uma flor e transforma aquilo em outra coisa. Então, assim, o que vem do Paraguai, hoje, esse movimento todo faz com que o pequeno agricultor que antes estava trabalhando para o tráfico tenha interesse de trabalhar para o Estado. Então o Estado se apropria da indústria, fornecendo, olha que bacana, fornecendo as sementes e garantindo a compra da colheita ou de parte dela, ou seja, para o agricultor é tudo o que ele quer. E você legaliza isso, gerando imposto, gerando emprego. Quer dizer, é uma conversa que
Mas interessa, aí eu pergunto a você o seguinte... Essa é a palavra. Pois é, interessa ao Big Pharma, por exemplo, que esse caminho do mundo do cannabis, que algumas Big Pharma já estão nisso. Sim. Ok, mas interessa a essa indústria do crime que ganha tanto, e aí nós somos vítimas disso, a gente Sim. importou a guerra às drogas, que não era coisa nossa. Sim. Como é que fica esse meio campo aí, cara? Como é que se compatibilizam esses interesses? Você é otimista? Acha que isso vai avançar apesar das barreiras? Cara, como um empreendedor nato, eu sou sempre otimista. Mas não duvido que, assim como o Brasil foi o último país com relação à escravidão, a gente vai ser o último país a fazer uma liberação por completo dessa planta. E então, você perguntou do farma, vou dividir a pergunta. E do tráfico. Relação ao tráfico, a resposta para mim é muito simples. Você tocou na palavra mágica. A quem interessa o status quo? A quem interessa a gente continuar vendendo maconha misturada com cocô na favela da Rocinha? Os números ninguém sabe, mas já ouvi número do tipo, a Rocinha vende tipo 10 milhões em maconha por mês, ou números assim estratosféricos, entendeu? Se você tirasse aquilo e apropriasse, acho que valia melhor para o consumidor, melhor para o governo, melhor para todo mundo, né? Junto com o processo educacional. Então, a quem interessa a manutenção do que ocorre hoje no Brasil? Há um pequeno grupo de pessoas que são ligadas ao tráfico internacional, que mistura lá com os legisladores que não estão muito afim de tocar a pauta e outro, né? Não vamos nem para aí. Então, para mim, o Brasil, como a gente sofre muito com o mal de corrupção, né? Passa por aí a resposta, tá? E veja você, Colômbia avançando, Colômbia que teve narcos com Pablo Escobar e etc, etc, hoje é plantador e exportador, tá? Então, não vou nem falar de Canadá, Alemanha, lá de Colômbia, tá? Paraguai. Aliás, eles nos dão exemplos bons, né? O que nós tentamos com o PP, eles fizeram lá em Medellín e tudo mais. Quer dizer, os caras olharam... Eu quero ser visto como o país mais esquisito do mundo, quero ser visto como apenas um celeiro de bandidos, ou eu quero ser... Eu nessas minhas andanças, cara, em 2022 eu conheci o filho do Pablo Escobar, eu fiquei parceiro dele. Nossa. O que ele faz? Ele é um palestrante internacional, escreve livros, né? É o filho dele, chama Pablo Escobar. Foi a última pessoa quem viu o Narcos que o pai falou antes dele ele ser assassinado, né? Ele tinha 17 anos quando o pai foi assassinado. É um cara, gente boa toda a vida, é um pacifista. Então, o Pablo, né? Ele, brincando, chama de Pablito, né? Ele falou, cara, eu quero ser o cara pela paz. O meu pai era conhecido como o ícone da guerra às drogas. Eu quero ser pela paz às drogas. E ele escreve livros, ele tem mais de 1 milhão de seguidores no mundo todo. É um cara que ficou exilado um tempão, né? Por conta, depois que o pai foi assassinado, ele, a mãe e a irmã foram morar na África, que foi um dos poucos países que acolheu eles. Eles ficaram lá em Moçambique durante um tempão. Tudo informação pública, não estou contando nenhum segredo que não esteja em livros e documentários. Depois foi para a Argentina e só agora, recentemente, que ele conseguiu voltar com a Colômbia para tudo pacificar. Então, cara, a Colômbia é isso. E a Colômbia tá... Então, por que não o Brasil, né? A outra parte da sua pergunta foi com relação à indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, toda ela, sabe mais de cannabis do que eu e todos os conhecedores de cannabis que você possa imaginar. Aos poucos elas estão se movimentando nesse sentido e elas vão entrar mais ou menos rápido porque elas sabem fazer conta. Então, se ela joga lá no Excel, quanto é que eu vendo de Rivotril por ano? Deve ser um número estratosférico do tipo bilhão, né? Vale a pena eu descontinuar o Rivotril e entrar com uma opção mais... Então, esse é inevitável o movimento,
várias indústrias, inclusive aqui a gente estava falando, né, antes de começar, nosso amigo Ivan, né, da Macrofarma, recebeu autorização, vem com um produto agora no início do ano de cannabis. Aqui no Rio tem o Laboratório Axê, tem a Herbarium, tem outros laboratórios que já começam a entrar no jogo. Mas eu sinto que é uma questão muito de econômica, entendeu? Quer dizer, o cara, aí também é uma outra conversa filosófica e tal, mas a indústria farmacêutica, ela se beneficia em viciar as pessoas, né? Opioide é legal, e opioide mata 500 mil de americanos todo ano. É só você ir ali na drogaria, você vai comprar. Drogaria que chama o lugar. E lá já gerou o número de filmes, séries, documentários infindável, né? Sobre o que aconteceu recentemente, né? Sim. Com a história dos opioides, oxicodona e por aí vai, né? Então a indústria da farma, ela sabe muito, ela vai entrar, já está entrando, vai entrar cada vez mais no jogo. O que eu espero, sinceramente, é que não seja uma indústria que venha a ser dominada por eles, tá? Porque essa planta é democrática. Você plantar em casa, fazer o seu remédio, né? Você, seja para o que for o seu uso, não interessa. Para mim, essa distinção é religiosa. Você chega em casa, o cara tá legal, você toma 3 copos de uísque para relaxar, tá legal. Fumar um baseado não tá legal. Então, vamos pensar um pouquinho, né, nesse sentido que é por aí. Inclusive, fazendo um apanhado com álcool, vários países já percebendo um declínio no consumo de álcool e com coisa que até onde se tem notícia, o álcool mata, né? Não se mata com cannabis e outra coisa, né? Não tem o álcool, a princípio não tem nenhum efeito medicinal. A não ser o seu... o ruim. Se você usar bem usado... Medicinal no sentido negativo de lesar neurônios, células... mas assim, tomar um copo de vinho, tomar com moderação, tomar cerveja, né? Okay. Como a gente... Isso é para saúde mental, como estou falando. Isso não... Mas assim, é uma conversa que... E aí tem essa narrativa de mercado, né? Vai ganhando mercado mas cara, é um mercado é inevitável, não é hype, porque coisas que são hype é assim, o que a gente está falando hoje no Brasil basicamente é trazer do ilegal para o legal, é minha bandeira, é isso. Eu acho que a gente está acabando aqui essa conversa que tem continuidade, eu tenho certeza, eu quero voltar a falar com você. Quando maio acontecer, eu espero muito que aconteça realmente, mesmo eu não sendo um consumidor, eu conheço muita gente que eu apoio todo mundo que, para recreação, para medicinal, eu já entendi um pouco mais sobre isso. Esporte, Paulo. Esportistas estão usando para... Foi banido, né, da lista de CBD proibições. De proibições. Todo esportista hoje, investidores do esporte, NBA... Sabe, a NFL jogando um rio de dinheiro em pesquisa por conta dos problemas que os jogadores têm as lesões, nos traumas de cabeça e tudo mais. Então, assim, elevar o nível da conversa, trazer para um nível da ciência. Agora, para isso, a gente tem que estar com a cabeça mais aberta, né? E o Brasil tem que parar de ser meio hipócrita com relação à conversa, né? Mas eu acho que a tua evangelização é bacana, porque ela não é dogmática, ela não é agressiva. Não. É como uma evangelização deve ser, harmoniosa, gentil. Paulo, eu tenho 2 filhos. É isso. Eu tenho um de 24 e 26. É muita responsabilidade nessa conversa. Não estou fazendo apologia de absolutamente nada, entendeu? Quando a gente tiver os dispensários aqui, que vai ter, como tem na Califórnia, tem em Nova York, tem no Canadá, tem em tantos lugares. Pô, a gente vai ter um no downtown aqui, bacanão. Você já entrou no dispensário desses cannabis? Não. Parece que você está entrando numa loja da Apple, sabe? Sim, é um negócio futurista. O Bud Tender, né? Sim. O cara chega e te fala, doutor Paulo, o senhor está entrando aqui, por que o senhor está buscando? Não, eu quero relaxar. Então, vamos aqui ao nosso
cardápio. É um cardápio, né? É isso. Eu quero melhorar a minha performance sexual. Ah, legal. Então vamos aqui ver outra. E assim, entendeu? A gente chega. Isso não é futurologia, isso existe em tantos lugares do mundo. E já é hoje, né? Eu acho que o interessante é que é hoje, é de hoje para frente, né? E eu quero te agradecer demais, porque a evangelização tá feita, é maravilhosa. Espero que quem nos assista também derrube eventuais preconceitos, que eu espero que não existam, mas sempre podem existir, e que entenda que é um novo mundo, e é um mundo bacana. É um mundo bacana. Eu te agradeço demais, cara. Eu te convido a voltar pra gente falar de Botafogo, de Flamengo, de cannabis. Quando você quiser, se chegar no final do ano, se eu for bicampeão, você me traz. Eu terei sido, olha só como é que o rubro-negro é. Eu terei sido super campeão do mundo. Olha. E aí talvez, quem sabe? Não. Aí desculpa, não, ainda tem essa no meio do ano. A gente tem o Super Mundial. É verdade. A gente tem o Super Mundial ainda. Então, vamos ver o que vai ser. Cara, brigadíssimo. Foi um papo maravilhoso, meu irmão. Obrigado Valeu. você. Obrigado, Alex. Valeu.